Olá, empresário! Na aula de hoje nós vamos aprender a como fazer uma reunião na posição de empresário. Basicamente, o empresário ele executa 3 tipos de reuniões ao longo do dia a dia dele, da rotina dele. Ele executa a reunião com os seus colaboradores, majoritariamente, Você se reúne com a sua equipe para poder resolver algum desafio, ou você se reúne com os seus clientes, se a sua empresa for normalmente uma empresa de serviço, existem muitos atendimentos, e também se reúne com os seus fornecedores. Esses são os stakeholders, os envolvidos dentro do dia a dia de um negócio. Então, um empresário, normalmente, ele executa reuniões com essas 3 interfaces. À medida que a empresa vai crescendo, se desenvolvendo, organizacionalmente falando, ela vai construindo os 3 níveis hierárquicos, do operacional ao tático ao estratégico, e aí o empresário vai criando uma posição de atender menos stakeholders. Em algum momento ele vai ficar majoritariamente ou 100% em reunião apenas com o seu time, o seu time de gestão. Então nós vamos entender quais são os elementos que são fundamentais para se fazer uma excelente reunião na posição de empresário. Olha só, é muito normal o empresário ele não dar o valor ao tempo da equipe dele. Como assim, Rafael? Quanto que custa hoje, chefe, uma reunião do seu time? 1 hora de reunião com o seu time. Se você contabilizar ali, imagina que você tem ali 7 supervisores, 5, 7 supervisores. Contabiliza quanto que custa a hora de cada um deles. Soma com a sua hora o quanto que você retira de prolabore do seu negócio. Você vai ver que é uma reunião que custa um bom dinheiro. Então, como você tem cuidado desse dinheiro, desse recurso, como você tem, de fato, transformado esse recurso em resultados concretos para dentro do seu negócio. Então, esse já é um primeiro elemento de uma excelente reunião. Não pode passar de 30 minutos, chefe. Uma reunião que passa de 30 minutos, ela perde o seu foco, ela perdeu o seu foco, ela perdeu o seu objetivo. Ela virou um debate, ela virou conflitos de opiniões e perdeu a sua essência principal, que é plano de ação, tomada de decisões. É para isso que a gente faz uma reunião. Rafael, mas quando eu vou dar um feedback para o meu colaborador, essa reunião não é uma reunião? Não, é um feedback. Reuniões, para ser chamada de reunião, tem que haver uma tomada de decisão ao final da reunião. A reunião só existe para tomar alguma decisão. Não importa se é uma decisão de pequeno impacto ou de nenhum impacto, ou uma decisão de alto impacto. Mas tem que haver tomada de decisões para ser chamada de reunião. Então, como você tem feito suas reuniões? Você tem tomado decisões de fato concretas ou suas reuniões têm sido reuniões para dar ali uma bronca na equipe, ou para elogiar a sua equipe, ou para poder, ou sem objetivos claros? Aí inicia o nosso segundo elemento de uma reunião de sucesso feita pelo empresário, o planejamento. Chefe, chega de reuniões imprevistas, chega de reuniões emergenciais. Sua empresa não pegou fogo, sua empresa não caiu um raio em cima dela. Qualquer que seja o problema, a problemática que você precisa resolver e tomar decisões, ela pode ser planejada. Mesmo que com 4 horas de antecedência, 24 horas de antecedência, que é o ideal. Uma reunião ela não pode ser planejada com no mínimo 24 horas de antecedência, menos de 24 horas de antecedência. Porque significa que a sua empresa não está fazendo planejamento. Então, Rafael, mas foi um problema sério que eu identifiquei. 24 horas, chefe. Sua equipe não está sem fazer nada.
Seus colaboradores também utilizam a agenda. Então é fundamental que você respeite a agenda deles. Eu quero que a minha equipe seja planejada, organizada, produtiva. Aí você surge com reuniões sem planejamento. Chama todo mundo na sua sala ou vai até o posto de trabalho do colaborador para ele para poder fazer uma reunião. Não pode. Por que não pode? Porque você está incentivando eles a se planejar, a se organizar. Aí você vai interromper a agenda deles só porque você é o empresário? Não, a gente precisa contribuir para que o nosso colaborador seja incentivado a usar uma agenda. Você provavelmente usa a agenda, chefe. Então por que você não deve respeitar a agenda dos seus colaboradores? Né? Então esse é o segundo elemento de uma reunião de sucesso feita pelo empresário. Ela ser planejada. Mínimo 24 horas de antecedência. Até para que você se organize. Olha só, que interessante. Nosso terceiro elemento da reunião, o conteúdo. As pautas. Você precisa organizar a sequência cronológica da sua reunião. O que vai ser debatido nessa reunião? O que vai ser pautado nessa reunião? O que vai ser colocado para retóricas nessa reunião? Então, se você decidiu que é necessária uma reunião, agora, 24 horas é um tempo suficiente para você organizar essa reunião. Para que essa reunião, de fato, tenha um planejamento de conteúdo, de pautas, que consiga, lembra dos 30 minutinhos? Que consiga respeitar esse tempo. Compreende? Então, aí sim, planejei, organizei o conteúdo da minha reunião, né? Agora eu posso fazer o quê? O agendamento. Entre em contato com os envolvidos, sejam os seus colaboradores, um fornecedor. Imagina um fornecedor, você está com um problema ali de fornecimento de um material. Você acha que o seu fornecedor está sem fazer nada, você provavelmente não vai conseguir falar com ele em menos de 24 horas, agendar uma reunião. Né? Então, é o normal. Aí sim, planejada, o conteúdo, as pautas, você pode fazer o agendamento da sua reunião. Programar a sua reunião. Mas não se esqueça, lembra lá da essência da reunião? O que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer essencialmente? Objeto de ação. Para ter certeza que a sua reunião vai ser uma reunião de sucesso, estabeleça o objeto de ação. Que decisão nós precisamos tomar nessa reunião? Vou dar um exemplo. Um colaborador cometeu uma falha muito séria. E aí você está avaliando a decisão de desligar esse colaborador. E aí você fez um planejamento dos motivos, né, que vão ser pautados, vantagens e desvantagens desse desligamento, né, suas pautas, o seu conteúdo, agendou a reunião. Muito bem. Qual a decisão de ser tomada? Se vai haver o desligamento ou não, se vai ser feita alguma outra ação com esse colaborador, uma suspensão, uma advertência. É preciso acontecer uma ação a partir da reunião. Senão foi só tempo perdido, né? Foi só desgaste desnecessário, uso de tempo mal alocado, energia não canalizada. Aí a gente encerra o planejamento da reunião. Agora você está pronto para poder executar a sua reunião com o seu stakeholder. Próximo passo, a execução da reunião. Então, quais são os elementos de uma reunião de sucesso? Olha só, em alguns momentos, o objeto da reunião, tanto de ação quanto, né, as pautas que vão ser debatidas, são pautas tensas, são pautas, podem ser pautas polêmicas, pautas de desgaste. Então, o primeiro ponto de uma reunião de sucesso feita pelo empresário é estabelecer conexão. Aqueles 5 minutinhos iniciais é a hora de você jogar a conversa fora, você papear, você conversar, você interagir com os envolvidos ali na reunião, né? Para que haja uma quebra de gelo, para que haja uma proximidade, uma tranquilidade, né? Para que a reunião não leve para o lado pessoal,
né, já foi tratado ali, né, talvez até conversado sobre família, sobre algum ponto, sobre política, sobre economia, antes da reunião de fato iniciar com as suas pautas. Então, durante as pautas, há a necessidade de fugir das pautas, de trazer ali, fugir o foco, de trazer outros assuntos, vai ser infinitamente menor. Então, é o momento ali de você quebrar o gelo, 5 minutos iniciais. Feito isso, agora você revisa as pautas da reunião. Você direciona para os envolvidos o que vai ser tratado. Olha, nesta reunião nós vamos falar especificamente disso, disso, disso e disso. Peço a vocês que a gente foque especificamente nesses pontos aqui para o debate, né? Para a gente tomar uma decisão. Nós vamos falar sobre esses pontos e ao final dessa fala nós vamos tomar essa decisão, nesse caminho ou nesse caminho. Isso precisa ficar muito claro para os envolvidos, né? Quando você vai começar de fato a reunião, você precisa, né, direcionar as pautas que vão ser tratadas. Obviamente, quando você entra em debate em algum assunto, né, você vai ter várias pessoas que vão falar, vão querer falar, vão expor o seu ponto. Aí vai ter um que vai fazer retórica, aí vai ter um, né, lembra dos debates políticos, né, que aí tem um fala, outro fala, outro fala, outro fala do mesmo assunto, da mesma pauta, e é super normal. O que não pode acontecer é você permitir, você como mediador da reunião, empresário, você permitir que essa reunião, ela fuja de uma cronologia. Você ordenou as pautas. Aí está lá na 5ª pauta e aí um participante da reunião quer voltar no assunto da primeira pauta. Não, você deve interromper, você deve fazer interrupção e pedir, olha, colega, vamos aqui focar nessa pauta aqui, porque essa daí já foi tratada. Vamos avançar. Ah, Rafael, mas você é inflexível? Sim, a reunião tem um objetivo, tem um foco, tem um resultado planejado. E ela não pode se perder. Se chegou ao final da reunião, tomou a decisão que precisava ser avaliada, sobrou um tempinho e a pessoa quer expor algum ponto, tudo bem. Mas você tem um resultado almejado para aquela reunião. E você não deve permitir que ele fuja do foco, que ele perca o foco, né? Que essa reunião perca ali a sua essência natural, a sua essência que foi planejada. Aí sim, chefe, a gente chega no último ponto da reunião, que é o plano de ação, a decisão de fato, né? Que a gente arma todo esse ciclo para poder tomar uma decisão. Então não saia nunca de uma reunião sem uma decisão tomada, sem algo concreto, né? Então eu vou deixar aqui, inclusive, um material complementar dessa aula sobre a ferramenta 5W2H, que é uma ferramenta simples de plano de ação. Quando, como, porquê, quem vai fazer essa atividade, né? As perguntinhas que você precisa responder para, de fato, converter a decisão em um plano de ação concreto. Ah, vou desligar aquele colaborador. Lembra daquele colaborador? Vou desligar. Quando vai ser feito? Quem vai fazer? Por que foi tomada essa decisão? Como que vai ser feito? Então tem que ter clareza sobre o plano de ação, tá? Tem que ser estruturado esse plano de ação. Não pode ser um plano de ação avulso, né? Um plano de ação de boca, né? Normalmente, pensa nas grandes corporações, nas multinacionais, as reuniões têm assinatura de ata, inclusive, né? Do que foi decidido naquela reunião. Isso é muito sério, né? Porque as reuniões... Rafael, mas poxa, vai mudar muito ali o jeito que eu faço reunião. Aí você vai evitar que você faça reuniões que poderiam ser um e-mail, que poderiam ser um comunicado. Você vai refletir muito mais sobre fazer ou não fazer uma determinada reunião. Esse é o grande objetivo de todos esses elementos, que quando haja a necessidade de uma reunião, de fato ela seja executada, mas quando de fato acontecer a necessidade, houver de fato essa necessidade. Espero que você tenha aprendido a fazer uma grande reunião
e te vejo na próxima aula.